sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pessoal, esse tema, ele faz nos refletir um pouquinho como que como que nós estamos carregando as nossas aflições do dia a dia, as nossas provações do dia a dia. Que fardo que a gente dá para ele? A gente dá um peso. Tem hora que eu tenho um peso de 100 gramas, fazendo analogia, e a gente pode estar dando um peso de 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos. E o contrário também. A maneira como a gente enxerga as nossas problemáticas, como aqui o Evangelho nos trouxe, nos trouxe as problemáticas, as doenças, as aflições, como a gente lida com a morte dos nossos entes queridos, tudo isso, ele pode ser algo leve ou como pode ser algo muito pesado. Então Jesus fala pra gente assim, se a gente observa a nossa fé, se a gente observa com humildade, se a gente confia, se a gente restaura a nossa confiança, automaticamente a gente passa sim por todas as provações. A gente não está livre deles. A gente está aqui para ter provações, a gente está aqui para ter obstáculos mesmo, para a gente poder desenvolver, para a gente poder trabalhar a nossa reforma interior. Então, vira e mexe, a gente passa por situações no nosso dia a dia justamente para a gente poder refletir o que eu preciso aprender com isso. Ou eu posso ter a outra opção, reclamar, 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 é uma opção. Então, a decisão é individual, se eu vou fazer com que esse jugo seja leve ou esse jugo seja pesado. Mas o nosso processo mental não é tão simples assim, Porque a nossa mente ela tem um poder muito forte sobre a gente. A maneira como nós processamos as informações e a maneira como nós, vamos dizer assim, arquivamos dentro de nós, a gente pode desencadear doenças físicas, a gente pode desencadear estados de euforia, de alegria. Tudo depende da maneira como nós processamos e recebemos. Por isso que o tempo todo o Evangelho convida a gente, conheça-se a ti mesmo. Porque a coisa mais difícil que nós temos aqui nessa terra, nesta encarnação, esse desafio maior nosso é justamente conhecer a nossa mesma. Porque o tempo todo nós somos desafiados. É muito difícil ser humilde. É mais fácil ser orgulhoso. É muito difícil ser simples. É mais fácil eu ter ali um status qualquer. Então, assim, a caridade e o amor que está nos pequenos gestos da vida parece ser simples. É simples. Mas a maior parte das vezes nós levamos tudo isso com muita dificuldade de fazer. Muita dificuldade de expressar tudo isso. Tem hora que a gente vai exercitar uma caridade, a gente vai lá e faz. Dá 2 minutos, 2 dias, a gente já está ali. Passando para o outro, eu faço isso, eu faço aquilo. Já perdeu a caridade. Já virou soberba. Já perdeu o objetivo. Então, quando a gente fala de expressar o amor, por quantas vezes a gente para esses momentos, de frio, muitas pessoas na rua sem ter um agasalho. A gente passa por essas pessoas. Alguns passam batido. Outros passam falando, não tenho nada para dar, mas eu vou dar uma vibração de luz, de amor, para que possa confortar esse irmão. E continua o caminho. Quantas luzes nós estamos distribuindo no nosso dia a dia? E quantas luzes nós trazemos para dentro de nós mesmos? Porque diante de todas as dificuldades que todos nós passamos, sem exceção, as dificuldades elas vêm justamente para fazer com que a gente evolua. E a evolução é um processo lento, de encarnações a encarnações. Hoje eu sou resultado da encarnação anterior. Você é resultado da sua encarnação anterior. Hoje você é resultado das suas decisões de ontem. E todas as nossas decisões, a gente está abrindo mão de alguma coisa. E aí a gente volta para o processo da mente. Dos nossos pensamentos. Será que nós estamos
fazendo o nosso exame de consciência diário para refletir um pouquinho como estão os meus pensamentos. Quais pensamentos têm predominado o meu dia? Quando eu vou dormir, eu levo todo esse fardo pesado de reclamação, difícil, de dificuldade, Deus não é possível, Deus não me enxerga, tá tudo difícil. Ou eu estou indo deitar com a cabeça no travesseiro e agradecendo, Senhor, obrigado pela minha cama. Senhor, obrigada pelo meu cobertor. Obrigado porque eu pude jantar agora há pouco. Obrigada por isso, por aquilo. Como será que a gente está no nosso dia a dia, nesse processo de interiorização? De crescimento, de autoconhecimento, de olhar para dentro mesmo. De autoanálise, de autorreflexão. Porque esse é o maior desafio. Por isso que o jugo se torna pesado. Porque a gente, diante das situações da vida, é muito difícil falar, Senhor, obrigado por eu estar doente. Mas será que eu não parei para pensar que a doença que eu estou pode ser reflexo das atitudes que eu tive no ontem? Se Deus é justiça, bondade e amor, se nada acontece sem a permissão, o que eu sou hoje é resumo do meu ontem. O que eu estou plantando? O que eu estou plantando no meu dia a dia para amanhã eu colher alguma coisa melhor? O que eu estou plantando? Se a gente leva uma vida de empurra, um dia após o outro, vem lua, vem sol, vem lua, vem sol. Uma hora eu vou ganhar na Mega Sena e as coisas vão resolver. Se eu vivo nesse limbo de ilusões, eu passo uma vida inteira sem despertar. Aí quando chega lá no final da encarnação, já numa situação bem delicada, fala, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz de tal ano até tal ano? Não lembro. Por quê? Nós estamos condicionados a viver uma vida de automatismo. De não refletir. De não pensar. De não auto-interiorizar. Então, para que a gente possa ter um jugo mais leve, nós primeiro precisamos exercitar o amor por nós mesmos. Qual foi o principal ensinamento do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Amar todas as coisas já é um desafio para a gente. Amar o próximo só se ele for de acordo com o que eu gosto. Porque se ele não for de acordo com o que eu gosto, já não tem amor. A mim mesmo, depende, né? Nossa, eu tô gorda. Nossa, eu tô não sei o quê. Nossa, eu tô não sei o quê. Minha vida é não sei o quê. Então, isso é o que a gente escuta com muita frequência. Não é verdade? E é todo mundo. Eu me encaixo nisso também, pessoal. Eu tô aqui falando, eu sou a primeira a estar ouvindo, né? Então, a gente tem que, de fato, refletir um pouquinho como a gente tem carregado no nosso dia a dia as dificuldades. Tem uma historinha que eu gosto bastante, eu não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, vocês me perdoem, mas ela me veio na cabeça agora. Que é assim, o taxista está dirigindo, aí o taxista é fechado por um outro carro. E o passageiro, atrás, fica revoltado. Nossa, você não achava nada, o cara te fechou. Meu, que absurdo, que você quer? O passageiro ficou muito nervoso. E o motorista simplesmente manteve a calma, deixou o cara que fechou ele, né? O outro carro fechou ele, ir embora. E ele manteve a calma. E o passageiro ficou revoltado com a calma do motorista. Aí o motorista virou para esse passageiro e falou bem assim, deixa ele carregar o lixo dele. Eu não vou carregar o lixo dele. Já basta o meu. E nem vou carregar o seu, falou o passageiro. O que ele fez foi errado? Pode ter sido, mas eu consegui evitar um acidente, eu consegui, né, evitar uma tragédia. Mas deixa ele seguir o caminho dele. Eu não preciso carregar esse lixo dele. Porque o que ele está fazendo aqui, que ele além de ter fechado, ele, né, falou algumas asneiras assim.
E você não precisa carregar isso. E ele ouviu dos dois lados, do passageiro e do motorista. E na hora ele falou assim, eu não vou, não é meu. Aí ele ficou revoltado, o outro ficou, cada um deixa seguir o caminho. O que esse taxista ensinou para todos eles ali? Que eu posso sair por aí distribuindo os meus lixos. Brigando com um, gritando com o outro, querendo ter facilidade em tal coisa, querendo... Enfim. Posso tudo que eu quiser. Mas será que essa pessoa que fica o tempo todo jogando esses lixos no outro, o que ela vai receber? Se a vida, uma das principais leis é de ação e reação. Uma das principais leis é de causa e efeito. O que eu provoco, eu recebo. O que eu faço, eu recebo. Então, e é difícil esse processo, porque na maior parte das vezes, diante de uma situação como essa, nós temos o ímpeto do quê? De revidar, de nos proteger, de fazer justiça com as nossas mãos. Ele me fechou, ele está errado. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar para várias situações do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente cai nessa armadilha de perder a paciência, de ficar revoltado diante de uma provação da vida. Quantas vezes? E aí, volto para o ensinamento de Santo Agostinho. Quando deitar no seu travesseiro, reflita sobre o seu dia. O que eu fiz hoje de bom? O que eu deixei de fazer? Qual a caridade que eu deixei de expressar? Tem hora que a caridade é um abraço apertado. Tem hora que a caridade é um olhar de acolhimento. Tem hora que a caridade é dar passagem para uma pessoa. Tem hora que a caridade é dar aquecimento para quem está com frio. Mas a caridade que Jesus mais pede para a gente é a caridade que não tem preço, tem valor. Que é carregada de sentimento. Que é carregada de amor. Quando eu faço algo de maneira desinteressada. Quando a gente consegue fazer por fazer. Totalmente desprendido. Então, o Evangelho de hoje nos pede para a gente transformar os nossos jugos que está pesado, as aflições da vida, as dificuldades, os desafios. Lógico que nem é um passo de mágica, né? Mas a mudança do mindset, a mudança de como eu penso é um grande gatilho para que a gente enxergue as coisas de uma maneira melhor.